Quem já viu o filme de hoje? Eu, Eu não, eu não. eu vi há 50 anos atrás, ou sei lá. Eu também, mais ou menos por aí. É como se não tivesse visto. Não, é Muito... que eu quero ver. Quem já viu? Eu já vi, eu já vi. Eu vi em 1969, quando foi lançado. Peraí. Não, de 68 a 69, eu acho que ele fez 10 filmes. Exagero, né? Mas uns 5 ele fez, o Paulo José. Olha só, e tem a Dini Spati, linda, Linda, a esposa dele, é verdade. Eu fico triste só de uma pensar, eu fico assim atriz emocionada. maravilhosa, né? Aquela era. Já viu o filme também, Sérgio? O Macunaíma? Não, essa é a primeira vez. Eu também, primeira vez, estou emocionada. Olha só. Paulo José e Dina Sfati. E Grande Otelo. E Grande Otelo. Eu ia falar, Grande Otelo também. Caramba! Então Maravilha. é dose para elefante. Pois é, pois é. O Átila quer falar um pouquinho antes do filme, porque esse também é mais a continuação do nosso Filmes Brasileiros para Não Chatear Ninguém. Aí a gente está fazendo aí essa homenagem hoje ao Paulo José, né? E Tarcísio Meira morreu no dia seguinte, né? Uma coisa assim, né? Inesperada, assim, né? E aí o Átila postou hoje no grupo um negócio muito legal, né? Então, o Átila, ele tinha comentado alguma coisa como no grupo, né? Falando daquela época, como era bom como é que era? Não eram os heróis sem caráter? Como que é o Macunaíma? Ai, Já não se fazem mais, o que era? O Átila escreveu? Não. Heróis sem caráter. Que os antigamente eram muito melhores que hoje, os de hoje, né? Ele comentou Já não isso. se fazem mais, já não se fazem mais. Eu vou falar um pouquinho rápido. Eu adoro o Macunaíma, o livro. Um pouquinho mais alto, Lia. E quando eu vi o filme, eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu tinha o meu Macunaíma na cabeça. Né? Está ouvindo? Tinha o meu Macunaíma na cabeça. O Macunaíma que eu tinha transposto do livro, então tinha as minhas imagens na cabeça e tudo mais. E o filme não correspondeu ao meu Macunaíma. Então eu tive uma decepção, mas que não é culpa do filme. Eu achei que o filme ele já começa muito exagerado. Então o exagero da própria história fica banalizada. Isso é a opinião que eu tinha na época, né? Eu vi na mesma época que o Luiz viu. Então, eu acho que a bizarria do filme começa logo no início. E que eu acho que, às vezes, desgasta o contraste da coisa caricata e meio bizarra. Porque é muito constante. Mas eu estou sujeito a mudanças de opinião, porque eu não vejo há 50 anos esse filme. E também eu mudei, a minha própria bizarria mudou, né? Então eu agora vou ver. Então tá bom. Olha lá. Então, pessoal, é puro tropicalismo, né? Na época que foi feito, apesar do Joaquim Pedro de Andrade ser crítico, enfim, de alguns críticos não aceitarem, né? E ele faz um contraponto àquela coisa meio sisuda do cinema novo, né? Intelectual, lá. O filme, com esse distanciamento de época, assim, não deixa também de ter essa coisa que tem o cinema novo, né? Que é bem diverso, mas tem uma coisa em comum, né? Que eram intelectuais fazendo filme sobre os pobres, né? E aí a gente vê que nesse filme tem essa coisa assim ultra colorida, né? Uma coisa assim de uma muito mais do Mário de Andrade do Manifesto Antropofágico do que do Macunaíma, né? Ele faz muito mais uma releitura
daquela coisa da antropofagia, né? E aí, tipo, bota os irmãos do Macunaíma vestidos de roupa de colonizador português, e aí tudo tem uma identificação, um simbolismo. O filme teve censura. O censor, que nunca tinha lido o livro, parece que cortou 15 cenas, aí a esposa de um delegado assistiu, e aí conseguiu que só 3 fossem cortadas. E aí, então, essa versão que a gente assistiu, graças ao Lelouch, ao Claude Lelouch, né, que não tem nada a ver com política, né, ele levou o filme para a França, né? E aí, então, a gente veio aí no final, né, da cópia francesa, né, que se conseguiu colocar as partes censuradas. Uma delas foi do vestido da Joana Font, que tinha uma matéria assim, da Aliança pelo Progresso, que era uma imposição norte-americana aos militares, né, que estava criando aquele milagre econômico temporário por uma dependência econômica, né? E aí, tanto que o Macunaíma também, diferente do livro, ele não vira estrela, não morre, não fica encantado, não tem nada de esperança, né? Ele sucumbe no mito, assim, né? Acaba sendo devorado pelo próprio mito, né? E toda hora a gente vê referência sobre antropofagia, né? No filme. E aí, então, a coisa da antropofagia do sexo, a antropofagia do próprio capitalismo, tanto que no final ele leva aquele tanto de eletrodoméstico, né, para o meio do mato, né? E aí o filme tem um distanciamento, assim, né, uma dificuldade, eu acho, de comunicação, apesar de ter sido campeão de bilheteria na época, né? Foi, assim, super sucesso de bilheteria. Então, é uma coisa legal assistir hoje esse filme, né? Uma coisa que é muito legal do Macunaíma é essa falta de identificação, né? Que é um branco falando de um negro que vira branco, pelas vantagens que o branco tem na sociedade e pela opressão que o negro tem, mas querendo mostrar que o branco também é oprimido e que ele não tem consciência da sua identidade, né? Mas é ele querendo criar essa coisa como é que se diz? De uma identidade nacional, né? Buscar essa identidade nacional, né? E meio que ditando. Lógico, são os intelectuais que fazem isso, que contam a história, né? Mas essa história não conversa muito com as pessoas. Por isso que a gente tem que ter santas cassianas, né? Trabalhando em escola, enfim. Por isso que a gente tem que ter esse pessoal, né, super apaixonado e engajado na nossa própria produção cultural, né? Fazer essa produção dialogar e passar de geração para geração. Quero ouvir vocês. Áquila, gostou do filme? Zé, quem vai ser o primeiro? Áquila está no mudo. Já que ele está no mudo, eu falo. Eu queria comentar só o seguinte: essa cópia está espetacularmente bem tratada, né? Está muito boa. E o som estava ótimo. Não tinha nada de som ruim de filme brasileiro, não. Eu não sei se houve uma reedição do som, mas estava, eu acho que, perfeitamente inteligível, e com tanta cena externa, e deve ter tido dublagem e tal, mas eu achei ótimo. E acho o trabalho do Paulo José fenomenal, e o Grande Otelo é um desbunde, né? Um negócio assim, impressionante. Naquele estágio em que o Grande Otelo já era um cara ultra importante e famoso, importantíssimo na cultura brasileira, ele encarnar um papel desse foi assim genial, achei espetacular, espetacular, né? Agora, o filme fez muito sucesso também nessa época e teve muita bilheteria, porque era um grito de liberdade e porque tinha muita mulher pelada também. Exatamente. Gene Spate maravilhosa, né? Todas as cenas de nudez, o censor cortou, né? Ficou com ele, só para ele, essas cenas. Pode falar, Áquila. Então, eu acho que, primeiro, sobre essa questão da identidade, Lília falou tão bem que não cabe mais. Você foi muito bem sobre isso. E eu acho que o Zé teve muita sorte. Eu acho que ele... Porque o som aqui na Ipiranga andou horrível. A gente não entendia grande parte. Mas agora, é um filme de Oswald de Andrade, né? Quer dizer, muito mais do que Mário de Andrade, né? É isso, Oswald de Andrade, desculpa. Como você mesmo falou.
porque tem um exagero anárquico que não é... que o Mário de Andrade tinha uma contenção, que as coisas ficavam muito boas quando saíam dessa contenção. Então, quer dizer, eu gosto muito do Macunaíma do Antunes Filho, que infelizmente foi uma peça de teatro, não dá para a gente rever. Mas o Antunes Filho tem isso, ele tem uma contenção, as coisas acontecem num tempo muito lento também, né? Que esse filme é muito acelerado. Eu acho que é uma mistura assim, de Oswald de Andrade com Mário de Andrade, com Hard Day's Night, e Sgt. Pepper's Lonely Heart Band. Club Band. Então, que aí entra o lado tropicalista, né? Mas isso que eu falei no início, eu notei novamente, quer dizer, se tudo não fosse tão alegórico, os momentos alegóricos seriam muito mais fortes. Então, se numa aparente normalidade acontecessem coisas muito extraordinárias, as coisas iam ficar mais extraordinárias. Mas é tudo tão alegórico que às vezes cansa, a gente não consegue chegar e ter uma pausa para rir ou para... É uma pena. E é interessante porque é um filme tropicalista, feito por um mineiro. A companhia, a produtora, chama Filmes do Cerro. Então, depois a gente podia ver o Padre e a Moça, do Joaquim Pedro. Sim, onde sim. ele mergulha na mineirice, assim, que é uma maravilha. No poema do Drummond. Se você quiser, a gente pode até assistir semana que vem. Ele tem no YouTube, mas eu tenho uma cópia um pouquinho melhor. Eu consegui finalmente. E é um dos filmes também com Paulo José, né? Não, em nenhum momento eu quis falar de Mário de Andrade. Eu só me confundi. Oswald de Andrade do começo ao fim, né? Mas de quem é a fotografia? Que depois eles dizem que a fotografia... É o Afonso Beato. Não, eles dizem que é fotografia auxiliar ou fotografia... Eu acho que tem um outro fotógrafo também. Como é que fala? No Itaú Cultural, no Wikipedia, tá como direção de fotografia Afonso Beato. No final aparece assim, né? Eu não sei se no começo eu vi que eram mais os atores, não sei se aparece a equipe técnica, né? Não é a Vera está na frente? Não pode falar sobre isso, não peça, não. Então tá, doutor Luiz, depois a Vera, e depois a Grácia. Eu só ia dizer que não é propriamente um filme em que você possa ter um começo, meio e fim, ou uma sequência lógica dos acontecimentos. Tudo acontece de um modo ilógico e fora da realidade, enfim, do dia a dia. É uma fantasia. Agora, eu, para entender isso melhor, precisaria ler o livro que eu ainda não li. Então, vamos aguardar. Tão logo eu consiga lançar a mão de algum exemplar desse livro, aí eu poderia entender melhor o que o Joaquim Pedro fez com o filme. Eu vou te dar de presente, doutor Luiz. Obrigado. Ok. Vera? Eu também não li o livro, não, mas eu acho esse filme genial para a época, tudo que foi. Porque a coisa estava tão feia, a gente fica agora falando do Bolsonaro, mas a coisa estava tão feia na época, tão feia, me lembro muito bem. E é como assim, o cara driblou a censura, por mais que tenham cortaram porque eles não entenderam nada, eles cortaram cena de nudez, né? Cortaram umas babaquices, mas não entenderam nada, né? Porque os censores eram absolutamente idiotas. E ele conseguiu fazer esse filme passar, né? Que é assim, carregado de um simbolismo libertário, uma coisa assim que quebrava todos os paradigmas
que estavam querendo impor como homem brasileiro, como patriota, como todas aquelas besteiradas todas da ditadura, que a gente tinha que cantar o hino nacional todo dia, tinha que ter aula de moral e cívica, todo um moralismo ridículo, né? Então, eu acho que é um filme extremamente tropicalista, mas assim, ele pegou o espírito mesmo do tropicalismo, né? E é um filme, eu acho maravilhoso, inteiramente maravilhoso, porque ele realmente acaba com toda aquela bobajada de homem brasileiro, de patriota, de Brasil amplo, outeixo, toda aquela idiotice geral, ele bota para quebrar, e o filme passou. Por isso que foi tanta gente ver na época. A gente estava vivendo uma coisa muito opressiva, né? Então foi um barato. Eu adoro esse filme. Realmente não lembrava quase nada. Lembrava de algumas cenas assim, da Diniz Fátima, da piscina, aquela cena é uma cena antológica do cinema brasileiro, como passou na censura, né? Assim, é a prova de que eles eram todos aqueles censores, aqueles militares, eram todos uns idiotas, né? Assim, muito bom rever isso, muito assim, eu fico com a garganta assim, com um nó na garganta, né? A morte do Paulo José, da Diniz Fátima, todo mundo, né, já realmente dá um nó na garganta. Só para complementar o que a Vera disse, os censores são sempre muito ignorantes. Isso. E, em São Paulo, uma época, apresentaram uma peça do Sócrates, uma peça grega antiga. Os censores queriam cortar e queriam saber quem escreveu, porque aquilo era totalmente contra o movimento ditatorial que havia na época. Governamental. Eu queria só falar um pouquinho. Claro. Teve já há uns 15 anos atrás e tudo, um curso do Mércio Gomes, que até foi casado com a Lana, que é um homem pensador, professor fantástico e tudo, e ele falando da formação do povo brasileiro. Formação do povo como? Assim, a formação da ideal do povo, de ser um povo brasileiro, tomar conhecimento que era um povo. Isso só começou a partir de Gonçalves Dias falar sobre isso em 1800 alguma coisa. Então, Mário de Andrade escreveu em 1920 e poucos o Macunaíma. Então, é uma história já de 100 anos, né? E a história do Macunaíma, ele nasce de personagens míticos da floresta, rola até a coisa do Peri e Ceci, essa coisa toda, e ele é descrito pelo Mário de Andrade como um herói sem nenhum caráter. Caráter, além de ser o caráter, é o que o caracterize. Então, o brasileiro seria o Macunaíma, quer dizer, é um povo que não tem muita coisa que o caracterize. Ah, interessante. Não é interessante? Olha, que legal! Legal, Então, isso já há 100 anos atrás, né? E era dito. Cada hora ele é de um jeito, cada hora ele é de uma cor, cada hora... O brasileiro é isso, né? Cada hora ele tem uma personalidade e tudo, mas uma coisa que o caracteriza, ele se espreguiça e fala, ai, que preguiça! Eu acho isso formidável, sabe? Quem nunca falou isso, né? Ai, que preguiça! E é isso. E a antropofagia do brasileiro. Que o brasileiro, a antropofagia do Mércio, quer dizer, que o Mércio Gomes descrevia para a gente, né? É que o brasileiro engole tudo
de todos os outros. E quando devolve, devolve da forma brasileira, de outra forma, né? Então a gente imagina assim, ali tinha cenas de antropofagia, não só na piscina, né? Mas antes disso, né? Inclusive aquele coisa comendo um pedaço da própria carne dele. O curupira. E outro comendo os testículos. Uma E característica a feijoada. da feijoada antropofágica. Então, o que seria aquilo? O brasileiro come, quer dizer, absorve a ideia do estrangeiro, sei lá, ou de quem quer que seja, e quando ele já devolve com a leitura do brasileiro, o que é muito importante também. É só isso que eu queria falar. Ah, que legal! Obrigada, Vânia. Poxa, muito legal. O Paulo Emílio, que era um super entusiasta, né? Tem até uma releitura do que ele fala, né? De que não tem filme brasileiro ruim, que qualquer filme brasileiro é melhor, o pior filme brasileiro é melhor que qualquer filme estrangeiro. Enfim, tem lá uma releitura do que ele falou, com um super entusiasta, né? Mas ele também falava que a originalidade do brasileiro era copiar e copiar muito mal, né? E aí isso transformava em originalidade, né? E o Roberto Schwartz, né? Ele comenta isso, né? Essa coisa da cultura, da nossa cultura, da gente criar esses mitos, né, identitários, né, assim, mas a partir de uma releitura, porque, por exemplo, o nosso próprio romantismo não deixa de ser um romantismo copiado do que estava sendo feito em todos os lugares, principalmente pela literatura francesa, né, principalmente com aquela coisa lá de uma criação de uma identidade, enfim, até republicana, né, então, tipo... de criar essa identidade nacional diferente do que era antes, aí então todo mundo começou a fazer isso também, no Brasil um pouco atrasado. E aí quem era o herói nacional, né? Aí tentava pegar de quem estava aqui, né? Aí fala do herói, enfim, do índio, né? Como sendo um herói, mas é claro que não é ele o herói, né? E aí depois a gente vê isso numa fase de um romantismo, assim, né? Que é contado por quem, né? Pelo próprio colonizador, né? Como é que ele vai passar a tocha assim, né? Só na delicadeza, né? E não tem civilização assim, né? Por isso que nós somos canibais, né? O que é também uma coisa que eu acho bem não é cínica, porque cínico pode até parecer no outro sentido, que é quase o contrário, né? No sentido do inglês, né? Mas eu acho que é cínica, sim, que é como se tivesse resolvido, né? Quando você fala de antropofagia, ou quando você fala dessa relação meio determinante do brasileiro, dessa identidade nacional, né? É como se primeiro você tira esperança da parada, né? Você põe uma esperança ali, mudando o enredo da parada, né? Mas não, é como se fosse uma coisa da natureza, né? E aí, quando você fala de natureza, é como se a natureza fosse mais forte que a cultura, né? E como se existisse natureza sem cultura. Não existe natureza sem cultura, né? E aí, então, eu acho que é meio determinante, a gente ainda não pensou o suficiente sobre a gente para poder superar essa ideia da antropofagia, porque querer falar que ela é força não ajudou 100 anos, né? Não é força de jeito nenhum, né? A gente precisa aprender a se alimentar de outras formas, né? Vamos ser brasileiro vegano, né? Vamos tentar ser, enfim, diferente disso, né? O Acre levantou a mão. Também. Depois a Vera. Nos anos 60, 70, tinha uma crítica, eu acho que ela era colombiana, chamada Marta Traba, e ela fala sobre o tempo de absorção e as formas culturais estrangeiras, o tempo que elas levam para ser absorvidas, entendidas e retrabalhadas e recriadas. Ela não fala em antropofagismo, né? No Teatro João Caetano, no Rio, tem um painel fantástico do Di Cavalcanti, dos anos 30, que no primeiro plano tem aquelas mulheres voluptuosas, né?
enormes, e atrás tem uma paisagem urbana, completamente plana, né? Assim, quase cubista, né? E o primeiro plano tem aquelas mulheres voluptuosas, cheias de frutas e bananas e abacaxis, assim, na frente delas. Então, essa compatibilizar coisas aparentemente incompatíveis, né? Que acontece na cultura brasileira e na cultura latino-americana, né? A gente vê em outros países também. Essa vontade de separar o Brasil, né? Que se tem separar o Brasil do resto do continente, às vezes não faz a gente entender as coisas que se dão nesse continente que é tão distante do hemisfério norte, né? E como essa viagem é quase como se as coisas fossem modificando já no vapor, no navio, né? E chegam aqui já diferentes. Então, a cultura brasileira é feita e passa por processos semelhantes à cultura dos nossos vizinhos. Então, à medida que a gente vê o processo nos nossos vizinhos, a gente pode se compreender melhor. É sempre caudatário, é verdade. Não é propriamente que caudatário tem um lado pejorativo. Não, né? não. Ela sempre é influenciada. Vindo atrás, né? A cauda vem atrás do principal. Inclusive no período modernista, né, nos anos 20, o Brasil e a América tropical estava na moda no mundo, na Europa. Então você tinha transatlânticos, assim, o Normandy, que era o grande transatlântico da época. As decorações são assim, uma espécie de bananeiras estilizadas, meio art déco estilizado a partir de temas tropicais, né? Então, quer dizer, havia uma afinidade de gosto entre o que se passava na Europa e o que estava se passando aqui. O exótico, digo. O exótico, Pode falar, Aquila. Depois a Vera. Isso sem critério de valor, né? Porque as coisas levam tempo para serem absorvidas. E, quer dizer, a mesma coisa aconteceu durante o Império Romano, né? Quer dizer, houve poetas romanos na África, não é? Grandes poetas romanos na África e tudo mais. Então, as coisas levam tempo para chegar e levam tempo para ser absorvidas, e o resultado disso tudo não é imediato. Quer dizer, essa vontade de ser alapágio, né? Ser, como os padres falavam, o adornamento, né? Não é possível. Quer dizer, essa vontade que o Brasil tem. O filósofo e artista plástico Claudio Cooperman dizia de correr atrás do vento, né? Quer dizer, quanta gente no Brasil sai correndo procurando aquilo que seria o último grito, né? Quando o último grito está aqui dentro mesmo, que é o nosso, né? Que é a maneira que a gente grita. É isso mesmo. Todo dia a gente produz cultura, né? Claro. Todo dia se produz, todo dia se tenta. Por exemplo, o meu amigo Francis, o curta dele é um curta-metragem de terror numa fábrica do ABC, baseada numa notícia de jornal, né? De um demônio que vivia na fábrica. E aí isso tomou conta do imaginário da popular, assim, na década de 70, década de 80, e aí ele fez um curta, demorou 5 anos para terminar o curta, e está em Locarno agora, está lá num festival internacional, né? E é tão louco, porque ele contando para a gente, mas ele teve reconhecimento lá fora, e aí então o filme é visto. Os outros filmes dele são tão difíceis assim, e é num gênero tão distante, né, que é o terror, assim, né, mas que tem sido produzido muita coisa de filme de terror no Brasil ultimamente, né? O próprio Bacurau está na safra, né? E é uma contação da gente, né? É uma forma de entender a gente, enfim, a gente próximo, mas nesse fazer de hoje, né? Vera... Eu só queria perguntar Deixa a Vera falar.
Vocês Depois do sabem, Áquila. vocês sabem o que a Nazaré Ohana fez nesse filme? Qual foi o personagem dela? Não, mas eu posso ver aqui rapidinho. Porque me chamou a atenção, porque a Nazaré Ohana foi uma super montadora, ela editava, montava filmes, ela ficou muito conhecida por isso. Eu nem sabia que ela tinha trabalhado como atriz, eu achei curioso, me chamou a atenção. Que legal! Pô, não estou com ele aqui agora, mas eu vou mandar lá no grupo daqui a pouquinho. Eu não sabia, não soube ver. Eu fiquei achando que era o Iara, mas não tenho certeza. Não sei, é só curiosidade. Eu vi que aparecia o nome dela lá como atriz. Achei estranho, eu falei assim, ué, mas eu não soube identificar, eu só fiquei curiosa. Beleza. Áquila e depois Grácia. Fala, Grácia, depois eu falo. Grácia! Não, só para dizer que adorei ter revisto o filme e amei os comentários de vocês. Adorei ver Vânia aqui também. Saudade, adorei seu comentário também, Vânia. E um pouco do que Vera falou, dá um saudosismo, né? Você vendo todos muito jovens, meu Deus, era da sua melhor forma, né? Exatamente. E aí você começa a pensar, no meu caso, pensando, você vendo o que é uma vida, né? Você vai vendo, nesse momento agora que estamos todos emocionalmente mexidos, né? E de repente você vê um Paulo José, são pessoas que estiveram com a gente, né? E de repente então você vê o que é o dinamismo da vida e a rapidez, né? A rapidez, como passa. Ave Maria, então é uma coisa que mexe muito, e dá um super. Não só me emociona, mas dá uma saudade, né? Uma saudade. Nostalgia, né? Mas viva o cinema brasileiro, porque eles estão lá. Ali, Exatamente. voltando aqui essa história, né? E que, como a Vânia falou, é a história da formação do povo, do caráter, da falta de caráter. Assim, é muito rico, né? Muito legal. Como caracterização mesmo. Amei. Obrigada. Obrigada, Grácia, que legal. Áquila, fala, depois eu queria comentar uma coisa. Eu acho que eu já esqueci, mas eu vou lembrar. Pode falar. Então, uma coisa que é bom lembrar é que esse período foi um período de grande mudança de costumes, né? Então, havia uma repressão por um lado e mudança de costumes, de hábitos e tudo que aconteceu nessa época. E a maneira que esse filme é encaminhado é um sintoma desse período, né? Outra coisa também que havia um entusiasmo pelo Brasil, né? Mesmo crítico, há um entusiasmo pelo Brasil, e que nesse período agora de nacional pessimismo, nacional depressão, né? Dá uma saudade, né? Porque as pessoas, é difícil hoje um projeto brasileiro, né? Porque a gente tem visto nossos compatriotas aprontarem cada coisa feia, né? Então, e não é uma Macunaíma, né? Porque a Macunaíma é todo feito uma coisa prazerosa e gratuita, né? Gratuita. Hoje nada é gratuito, tudo tem segunda, terceira, quarta intenções, né? Então É antropofagia do fascismo. Essa é a diferença. Antropofagia do fascismo. Está devolvendo outro jeito. Que figura ótima. Isso é muito interessante. Muito bem. É isso que eu ia falar. Fala, Lília. Lembrou? Lembrei. Eu estava em dúvida, né, entre passar esse filme de hoje, né, e um documentário que eu baixei, mas eu só não escolhi passar o documentário, que chama Todos os Paulos do Mundo, que é de 2017.
E ele é meio experimental, ele não é muito narrativo, ele tem a narrativa, né? Mas ele é meio doidão, assim, e é Paulo José do começo ao fim, né? E uma loucura ali de colagens, né? Mas eu não escolhi, porque eu também não tive tempo de assistir, e também porque a gente vai ver domingo um outro documentário de uma pessoa que acabou de morrer, né? E aí, então, eu não queria que a gente assistisse 2 documentários de pessoas. E aí, então, eu escolhi Macunaíma, né? Também por meio que esse sentimento que o Átila falou, assim, né? Não é um ufanismo bobo, né? Como o dos militares, é uma vontade de querer um Brasil, de querer entender um Brasil, enfim, de uma vontade diferente, por exemplo, do Macunaíma, totalmente Lonely Heart, dos Beatles. Para mim é um trava-língua isso. Enfim, né, que essa coisa meio solitária, né, e que virou o individualismo, né, hoje em dia, né, até num áudio que eu passei para o Átila, o cara lá falou, o brasileiro não quer saber quem cortou a perna do Saci, o brasileiro quer vender a bengala, né? Tipo, então, tipo, que terrível! É um horror, né? Mas a gente chegou a isso nos dias de hoje, né? Nesse antropofagismo do fascismo, adorei. Adorei também. Mas aí eu vou botar depois para o pessoal assistir durante a semana, né? Para baixar. Eu ponho o link e esse não tem legenda, então é só baixar o filme direto, né? E aí todo mundo assiste aí Paulo José mais um pouquinho, né? Mas sem tristeza, porque é só loucura, né? São os personagens malucos dele, né? O outro também que tem no YouTube, o outro Domingos de Oliveira também com a Leila Diniz. Leila Diniz, isso. É que a gente viu o da Leila Diniz, todas as mulheres do mundo, né? Eu acho que é esse o nome, esqueci. E aí tem o Edu Coração de Ouro, Coração de Leão, enfim, tem no YouTube também para assistir, né? E aí a gente pode, enfim, aproveitar enquanto a gente ainda tem aí um montão de filmes dele para assistir, né, do Paulo José, porque ele como ator é inegável, ele é meu favorito assim também, mas ele também é um super narrador. Esses filmes do que a gente estava vendo do Fernando Sabino com o nosso homenageado Davi Neves, tem 2 ou 3 que tem narração do Paulo José. O Paulo José é o narrador de documentários no Brasil, né? Então, ele tem, assim... ele parece que foi 1 milhão de pessoas numa só, né? Eu vou ver no Wikipedia também, esqueci de ver agora para o filme, para o debate, né? Mas ele fez, acho que uns 10 filmes em 2 anos, assim, na década de 60. Ele é muito, mas ele fazia tudo o tempo inteiro, e ainda teatro, ainda TV, né? Cinema, ainda locução. Era um cara incrível, né? Fala, Átila. Os diretores diziam que ele era uma influência muito boa no filme, que ele interferia no filme, que ele palpitava nas produções dos filmes que ele estava participando. Né? Só pode, né? Também o próprio amigo dele, pessoal, também, né? Que ele começou a trabalhar com ele no Ilha das Flores, com o Jorge Furtado, né? Narrando o Ilha das Flores, que é uma delícia, né? É um dos curtas mais premiados do Brasil, enfim. E depois ele foi ator de uns 3 filmes, né? O Homem que Copiava, Saneamento Básico, que é uma loucura esse filme, mas ele é super didático, né? Porque ele é essa coisa meio farsesca, assim, né? Então precisamos fazer isso para acontecer isso, uma coisa meio brechiana também, mas é uma aula, assim, como que acontece política pública no município, né? E tudo por uma questão de saneamento básico, né? E é uma comédia meio maluca, assim, né? E aí tem lá o Paulo José também como... alguém falou do palhaço também. O palhaço eu não quis colocar porque eu achei muito patronized, né? Tipo uma coisa meio de filme de despedida, né? A Vânia até contou uma história aí de alguém
ter feito eventos e despedida para uma pessoa, e no ano seguinte a pessoa falou, eu quero tocar de novo. Aí falou, não, mas já foi esse evento de A Miriam despedida. Dalsberg com a Marilena Talhaferro. Aí o palhaço parece que era meio isso, assim, né? E, pô, não, ele produziu pra caramba depois, né? Então eu achei meio injusto, assim, era uma homenagem, era uma coisa bonita, mas eu achei meio... É porque eu não consigo encontrar a palavra em português, né? Mas essa coisa meio de, ai, tadinho, ele tá velhinho, né? Já tá terminando a carreira, né? Como se fosse uma coisa assim, né? Uma despedida em close-up do Paulo José. Aí eu não curti o filme por isso, assim, né? É uma coisa que o Selton Mello não precisava, ele tem o talento dele, né? Ele não precisa dessa... né, de chegar primeiro, que eu vou despedir do Paulo José primeiro que todo mundo, 15 anos antes de ele morrer, tipo, 10 anos, é mais ou menos assim. Mas o filme é bonito também, né? Enfim. Mas aí eu não escolhi esse porque eu achei que já era uma despedida já na época, né? E aí, então, é isso. Amei. Deixa eu contar então rapidinho Boa para a noite. Graciane Eli a história do grande finale. Tchau, tchau. Madalena Talhaferro. Era uma grande pianista do Brasil e tudo, e morava em Paris já dizia que era francesa, no Brasil que era brasileira, e essa coisa toda, e foi ficando idosa, aí foi perdendo o charme, o público, essa coisa toda. E ela pediu para essa Miriam, que era quem fazia toda a programação do Teatro Municipal, essa coisa toda, para fazer um último concerto. Então a Miriam pegou todo mundo, o Sarney estava querendo se candidatar à Academia Brasileira de Letras, então convidou o Sarney convidou os ministros e todo mundo, e foi uma festa maravilhosa, tocou, foi aplaudidíssimo e tudo. Então ela falou, ai, que bom, o meu último concerto foi a coisa mais maravilhosa. Aí no ano seguinte ela ligou de novo para mim, Miriam, eu estou louca para fazer um concerto no Brasil, aquele outro foi um sucesso tão grande, e a Miriam falou assim, mas vem cá, Gran Finale, a gente só faz uma vez, não pode fazer aquela finale todo ano, né? Eu adorei, isso aprendi para sempre, Gran Finale é uma vez só, né? Não dá todo ano. Eu achei um barato isso, sabe? É uma lição, né? Uma lição pra gente, né? Então, é isso, gente. Olha, tá vendo? Não existe grande finale. Eu vou para debaixo da coberta. Graças, você não tem ideia do frio que tá aqui. Eu quero ir para Bahia. Imagina. Nariz congelado aqui no Rio. Asilo térmico. Tchau, Lília. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada a vocês. Boa noite, Lília. Boa noite. Um beijo, boa noite. Até domingo. Boa noite, gente. Até domingo. Você estava muito inspirada, Lília. Tchau, boa noite. Foi ótimo. Vocês falaram maravilhoso. Obrigada. Um beijo, pessoal.